sou Eliane, eu trouxe algumas coisas para compartilhar com vocês. Eu fiquei pensando, eu tenho uma paixão, uma dedicação muito grande pelo trabalho no campo educacional, pensando e trabalhando pela educação inclusiva. Eu fiquei pensando, como é que eu levo essa experiência também lá para Anguaré, para compartilhar com esses gestores, com esses professores, conhecimentos, experiências, diretrizes, políticas. Então, tomei algumas decisões. Eu peguei alguns marcos da nossa história lá de Amparo, da Secretaria Municipal de Amparo, que fica no Circuito das Águas, para quem não conhece, Circuito das Águas Paulista, a partir do ano de 2006. E vou apresentar para vocês aquilo que nós temos feito nesse período, desde 2006, e relacionando isso com diretrizes do Ministério da Educação, relacionando isso com políticas, com movimentos, com documentos oficiais. Tá? Depois a gente vai ter um tempo sim para troca, para perguntas, e eu gostaria que vocês ficassem bastante à vontade nesse sentido. Tem alguns outros lugares aqui na frente, se alguém que está lá no fundo quiser ficar mais próximo, venha, que vai ser um prazer. Quanto mais próximos, melhor. Eu trouxe alguns slides aqui para compartilhar com vocês, para orientar o nosso trabalho, e podemos seguir com eles. Muito bem. Quando a gente pensa em educação inclusiva, a gente hoje tem um grupo de pessoas que tem mobilizado os nossos questionamentos, as nossas problematizações dentro da escola, um grupo específico, que é o grupo das pessoas com deficiência. Mas é nessa escola, e essa luta para que essa escola seja de todos e para todos, com todos, de qualidade, justa, é uma luta antiga, porque a escola, desde a sua origem, ela não foi passada para todo mundo. E todos nós sabemos disso. Então, muitos movimentos, muitas lutas foram gerando quebra de barreiras, quebra de paradigmas. E hoje, o que a gente mais ouve falar é a inclusão de alunos com deficiência. Mas a escola inclusiva, ela vai muito além do que pensar a inclusão de alunos com deficiência. A inclusão de alunos com deficiência, ela é fundamental, ela é necessária e é algo que a gente não tem que escolher. Principalmente, se nós estamos numa escola pública. A escola particular também não, porque as diretrizes são nacionais, valem também para as escolas particulares. Mas pensar se os alunos devem ser matriculados na escola regular ou se eles não devem ser matriculados na escola regular, não cabe. Por quê? A educação escolar em espaços comuns é um direito que está garantido na nossa Constituição de 88, um direito. E aí tem dois adjetivos: direito comum e fundamental. Então, para a gente pensar também, quando nós negamos o direito de uma pessoa a se matricular numa escola regular, nós estamos dizendo que essa pessoa não está podendo acessar um direito que é comum e que é fundamental. E que é também humano. Para a gente pensar um pouquinho o significado disso. Quando um aluno procura uma escola e essa escola diz, não, para você não. Então, tem uma série de implicações bastante sérias nessas tomadas de decisão. Muito bem. O que eu trouxe para vocês? Lá na Secretaria Municipal de Amparo, houve um determinado momento em que a gestão, equipe de gestão, e quando eu falei equipe de gestão, estou falando de secretário de educação, de toda a sua equipe, de supervisores, de diretores, de todos, professores, coordenadores pedagógicos, funcionários das escolas, todos aqueles que compõem as escolas. Eles decidiram, nós decidimos, todos os alunos que buscarem pelas nossas escolas serão aceitos. E tem um texto muito interessante da professora Maria Tereza que diz, todas as crianças são bem-vindas à escola. E a gente poderia dizer que todas as pessoas, porque a gente tem adultos, adolescentes, idosos, a gente pensar na educação de jovens adultos e idosos. Então essa foi a tomada de decisão. Não tem como pensar numa escola inclusiva, não tem como seguir com uma discussão acerca da escola inclusiva se a gente não tomar essa decisão. De que todos os alunos serão bem-vindos na escola. E mais do que isso,
A gente não quebrar com aquela ideia de que aquele ou aquele aluno são problemas na escola. Um aluno não pode ser problema numa escola. Por quê? A escola só existe porque nós temos alunos. Então, os alunos têm que ser acolhidos, todos eles. É o primeiro passo para que as nossas escolas sejam cada vez mais inclusivas. Enquanto a gente não toma essa decisão de acolher todos aqueles que procuram pelas nossas escolas, não tem como a gente seguir com essa discussão sobre educação inclusiva. Mas só que isso não basta. Nós sabemos disso, né? Acolher, matricular todos os alunos é um passo fundamental. O que é isso ir além? É preciso desenvolver estudos, mobilizar ações, fazer parcerias e tudo mais. Na experiência de amparo, o que eu tenho para destacar para vocês? Já que a Secretaria tinha tomado a decisão de acolher todos os alunos, ela já tinha consciência de que era preciso desenvolver estudos e ações. E lá nós tivemos os primeiros estudos e a construção de um documento, que essa é uma questão bastante importante também. Que cada secretaria, que cada lugar que cuida, que administra, que trabalha com a gestão das escolas, que ela vá construindo esses marcos e que ela vá documentando esses marcos. É assim que a gente faz política pública. Então, nós tivemos ali um documento importante que tem como nome a lógica da inclusão na rede municipal de ensino de amparo. E aí tem um hífen ali, para quem não está conseguindo enxergar. Aí tem lá, estratégias de apoio para a construção da educação inclusiva. Estratégias de apoio. Então, nós entendemos, se todos os alunos vão ficar na escola, nós precisamos criar estratégias de apoio. Como é que a gente ia saber que estratégias de apoio seriam essas? Quem nos diria quais eram as ações, o que a gente precisaria mobilizar, as pessoas que a gente precisaria reunir, os estudos que a gente precisaria desenvolver, as pessoas que a gente precisaria contratar para assessorar essa rede? E eu sou uma dessas pessoas. Quem diria isso para nós? Os próprios alunos. Quem prepara a escola para que essa escola seja cada vez mais inclusiva é o aluno. É o aluno que matriculado, o aluno que estando na escola, vai dando sinais, vai mostrando para a gente o que é que precisa ser mobilizado dentro daquele espaço da escola. E isso é com todos os alunos. E aí, os alunos com deficiência não ficam de fora desse raciocínio. Se a escola é pensada para os alunos, se a escola existe para os alunos, eles é que têm que sinalizar quais são as ações que a gente precisaria mobilizar. Muito bem, vamos seguir. Ok, então todos os alunos já estão na escola. Não negamos matrícula mais para ninguém, nem criamos barreiras para que os alunos não fiquem na escola. Tá, mas agora o passo é criar as parcerias, as estratégias de apoio para que a gente possa buscar a garantia de um ensino de qualidade para todos esses alunos. E aí a gente não pensa nesse aluno com deficiência apenas. A gente pensa sempre na relação desse aluno com seus colegas, na relação desse aluno com seus professores. Por quê? A inclusão, ela não se refere à distinção, à diferenciação. A inclusão se refere à relação. É na relação entre alunos, entre professores, entre membros da família, entre comunidade, é que as coisas se revelam. E é a partir dessas revelações, dessas relações, é que a gente deve mobilizar aquilo que tem que ser mobilizado. Portanto, para que uma escola seja inclusiva, é preciso que ela pense, esteja atenta aos seus próprios movimentos. Porque em uma mesma rede, uma ação que pode ter sido mobilizada numa escola e deu muito certo, a outra pode não dar. Então, é preciso que a equipe que compõe essa escola tenha olhos para as necessidades dessa escola, tenha sensibilidade para perceber as necessidades dessa escola. E a partir daí, crie estratégias de apoio e mobilize ações. Muito bem. E que outro marco importante a gente teve lá em 2003? Nós tivemos aprovado o Plano Municipal de Educação,
Esse Plano Municipal de Educação foi aprovado a partir de um outro movimento, que foi a primeira Conferência Municipal de Educação. Mas, poxa vida, ele veio falar de educação inclusiva, ela colocou no meio a tal da Conferência Municipal de Educação, Plano Municipal de Educação. Sim, a educação inclusiva não pode ser um tópico separado do Plano Municipal de Educação, não pode ser um tópico separado do projeto político-pedagógico de uma escola, não pode ser um elemento a ser pensado à parte, num plano de aula. Por quê? A educação inclusiva é uma maneira de conceber, de entender a educação, o ensino, a aprendizagem. Portanto, essa maneira, esses valores, esses princípios, essas teorias, têm que atravessar todas as práticas de uma rede. Portanto, todos os documentos de uma rede. A educação inclusiva ela tem que nos fazer pensar em tudo aquilo, em todas as tomadas de decisão que temos, que fazemos e que mobilizamos dentro de uma escola. Então, a Conferência Municipal de Educação ela foi fundamental. Porque essas discussões apareceram nessa conferência. E essas discussões depois se refletiram lá no Plano Municipal de Educação de Amparo, que começou a fazer com que a educação inclusiva conseguisse atravessar esse Plano Municipal de Educação. Porque é difícil isso. Acho que quem trabalha principalmente com gestão educacional sabe quanto é difícil tirar aquele tópico de educação inclusiva e fazer com que toda a proposta de educação inclusiva perpasse todas as nossas ações. Esse é um grande desafio, porque a gente tem uma série de coisas para discutir nesse sentido: currículo, metodologia, avaliação. E aí trazer a educação inclusiva para todas essas questões, esses aspectos educacionais, é um grande desafio. Muito bem, sigamos. Ok? Então, o que a gente pensa a partir dessa discussão que eu estou trazendo? Não tem como construir uma educação inclusiva, não tem como fazer das nossas escolas mais inclusivas, se nós não tivermos gestão participativa, gestão democrática. É fundamental. É muito difícil a gente mobilizar ações numa perspectiva inclusiva se nós não tivermos efetivamente equipes que trabalhem como parceiros, como colaboradores, em que os professores contam com os professores da sua escola, contam efetivamente com o seu coordenador pedagógico, contam efetivamente com o seu diretor, contam efetivamente com o seu supervisor, contam efetivamente com o seu secretário de educação. Para mobilizar ações para que a nossa escola seja inclusiva, é necessário termos uma gestão democrática e participativa. E mais do que isso, que nós sejamos corresponsáveis, coautores das nossas práticas. É preciso, porque há uns dias atrás eu estava assistindo um vídeo do professor Milton Santos, não sei se vocês já conhecem. Ele é fantástico. Ele é brasileiro, é baiano, e tem vários vídeos dele na internet. E ele falou algumas coisas num desses vídeos que me deixaram tão assim, reflexiva. Essas coisas bateram assim de um jeito tão diferente. Uma delas, que ele disse, enfatizou, é que nós estamos aprendendo a ser humanos. Nós só estamos ensaiando. A gente ainda não conseguiu aprender, a gente está ensaiando. E tem todo um discurso que, se vocês buscarem lá no YouTube mesmo, vocês vão encontrar. Eu fiquei pensando nisso, porque é forte isso, né, gente? Que a gente está ensaiando, que a gente ainda não sabe ser humano. Fiquei pensando bastante nisso. Mas isso é uma coisa que eu penso muito na educação. Nós estamos ensaiando, gente. Esses alunos com deficiência, até pouquíssimo tempo atrás, até os anos 90, mais ou menos, eles estavam nas nossas escolas. E agora que eles estão vindo. Escolas regulares, comuns. Então, nós estamos aprendendo. Para sermos inclusivos, precisa que todo mundo se coloque nesse lugar de quem está aprendendo. E quem vai nos ensinar, em primeiro lugar, são os alunos. É na convivência com
nós não estivermos com ele, como é que nós vamos hipotetizar situações e tudo mais? Muito bem. Então, a gestão democrática, participativa, colaborativa, ela é fundamental. E um exercício, que é o exercício de escutar. Hoje a gente está, mais vocês do que eu, né? Porque por enquanto só eu estou falando, vocês estão exercitando isso, a escuta. É preciso que a gente saiba escutar na escola. Escutar o professor, escutar os funcionários, se é o funcionário da cozinha, se é o funcionário da limpeza, escutar as famílias. É preciso saber escutar o gestor daquela escola, o diretor daquela escola, o coordenador pedagógico daquela escola, o professor de atendimento educacional especializado daquela escola. Sem escuta, não tem como a gente construir uma escola inclusiva e ter uma gestão democrática, participativa e tudo mais. E esse é um exercício difícil. Principalmente porque a dinâmica escolar, às vezes, ela é tão intensa que a gente não encontra nem tempo para escuta. Porque tem aquele excesso de atividades, aquela série de coisas que todos nós temos que cumprir, e que aí os momentos de compartilhar experiências, os momentos de escuta, eles acabam não acontecendo. Mas eles são fundamentais para que a gente tenha, para que as necessidades daquela escola ganhem visibilidade, a gente pense em ações a partir disso, né? Muito bem. Em 2006, a gente teve um outro importante movimento, que foi o início de um programa de educação inclusiva. Isso está ligado ao quê? Aquele fato difícil que eu já disse para vocês. Trazer a educação inclusiva como uma teoria, como princípios e como valores que atravessem todas as práticas de uma rede. Isso era muito difícil. Então, o que a Secretaria entendeu? Que era preciso criar um programa de educação inclusiva e que esse programa fosse tocando as diferentes áreas da Secretaria, fosse contribuindo para que as pessoas fossem compreendendo o que é essa tal dessa educação inclusiva. Então, ter um programa, eu acredito que isso é muito importante nas nossas redes, ter alguém que coordene essas ações, não que responda e que dê as soluções, porque se é corresponsável, se é colaborativo, não tem que partir de uma única pessoa a resposta do que a gente tem que fazer. Essa resposta tem que ser construída no coletivo. Mas alguém que reúna essas demandas e que vá mobilizando as ações dentro dessa rede. Isso é fundamental. Alguém que reúna, que trabalhe, que haja dentro dessa rede municipal ou dessa rede de ensino, como alguém, como um mediador, como um interlocutor. Alguém que reúne demandas, alguém que compartilha conhecimentos, que organiza eventos, que organiza situações. E isso aconteceu lá em Otário. Esse programa era composto por quê? Por uma coordenadora que é do município, atualmente é uma psicopedagoga do município, a Luísa, e por assessorias técnicas e pedagógicas, que foram contratadas por licitação. Lembra-se lá daquele documento que tinha estratégias de apoio? O documento foi criado, tá? Então depois a gente precisa ver como é que as estratégias vão ser construídas, vão ser viabilizadas. A secretaria chegou à conclusão de que ela precisaria de assessorias, porque sozinha estava difícil. Então o que a secretaria fez? Contratou algumas assessorias. Quais foram elas? 2 fonoaudiólogas, eu sou uma delas, que no começo, no início desse trabalho, o que eu deveria fazer é orientar professores que trabalhassem com alunos surdos. Eu sou professora de língua brasileira de sinais, pesquiso a questão do ensino de língua portuguesa para alunos surdos e tudo mais. Então, o município me contratou para assessorar professores e equipes pedagógicas que tinham alunos com surdez. Uma outra assessoria foi relacionada à comunicação suplementar alternativa. Quem que conhece a comunicação suplementar alternativa? Levanta a mão assim. Já ouviu falar? E que são poucas pessoas, porque ele é um conhecimento especializado que agora está vindo para o campo educacional. Mas ele aparecia muito no contexto terapêutico. A comunicação, já que eu apresentei, né, para vocês, para muitos de vocês,
A comunicação suplementar alternativa é um conjunto de símbolos mesmo, esse é o nome, em que por meio deles é possível a gente construir pranchas, que podem ser pranchas de comunicação, mas podem ser também adequações em materiais didático-pedagógicos, como por exemplo livros. Você pode pegar um livro de história infantil e anexar nesse livro de educação infantil símbolos que é, por exemplo, aquele aluno que não consegue ler, ele vai lendo pelos símbolos, e toma contato com aquele livro pelos símbolos. Ou aquele aluno que não fala, não tem expressão verbal, oral. Você pode construir pranchas de comunicação e na medida em que ele aponta os símbolos, é como se esse símbolo apontado representasse a voz dele. Então, essa outra fonoaudióloga trouxe para a rede esse conhecimento especializado. Então, dois conhecimentos especializados. A língua brasileira de sinais, o ensino de língua portuguesa para surdos e a comunicação suplementar e alternativa. Ok. E uma fisioterapeuta que trabalhava com a questão da acessibilidade imobiliária, então carteiras, cadeiras, parquinho, o balanço do parquinho, o escorregador do parquinho, o lápis, o giz. Consegue segurar o lápis, não consegue segurar o lápis, ela produzia recursos de acessibilidade pensando nas necessidades de alguns alunos. Deixa eu me lembrar. Tinha também uma psicóloga que auxiliava as equipes pedagógicas que tinham alunos com transtornos do desenvolvimento, transtornos globais do desenvolvimento. Então, alunos que tinham hipótese do espectro autista, alunos que tinham hipótese de transtornos psiquiátricos, etc. Ela ajudava no estudo desses casos. Deixa eu ver se eu esqueci de ninguém. Fundamental. Até estava conversando com uma colega aqui. A secretaria contratou uma assessoria que ela chamou de Assessoria de Gestão Inclusiva, que foi feita por uma pessoa. Depois eu vou apresentar o nome das pessoas, porque isso que eu estou apresentando para vocês é só uma pequena parte de tudo isso. Tem uma equipe grande envolvida, trabalhando muito certo com tudo isso. Mas foi a Cidinha, para ajudar a secretaria, as questões que caberiam à gestão. Como é que esses princípios inclusivos iam penetrar essa tal gestão educacional? Então, a secretaria contratou também uma assessora para trabalhar com gestão inclusiva. Essas foram as primeiras estratégias de apoio que a secretaria desenvolveu. Vamos seguir, por favor. Muito bem. O que o município identificou também? Era preciso que esses profissionais das diferentes escolas da rede se encontrassem e debatessem as suas temáticas, aquilo que eles mais tinham necessidade de discutir e pensar em alternativas para que encontrassem respostas, encontrassem ações que pudessem atender às suas necessidades. Eles chamaram isso de grupo de trabalho, que é alguma coisa que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Que nós estava lá no banner ali fora. Grupo de trabalho de educação inclusiva. Tá, então o município entendeu que era preciso criar esse grupo de trabalho para a educação inclusiva. Qual que era a proposta do município? Que levou um tempo para conseguir alcançar essa proposta. Que cada escola, cada unidade escolar do município tivesse um representante. Que viesse para essas reuniões, que trouxesse temáticas e que colaborasse na construção das alternativas, das saídas, das ações que seriam mobilizadas. Muito bem, só que era essa proposta, não foi assim que começou o GT de inclusão e já tinha representantes de toda a escola. Foi um processo, tá? Eu vou falar sobre esse processo. Uma outra questão, outra estratégia de apoio. Era preciso essa é uma característica da Secretaria de Amparo, eu posso falar dela porque trabalho lá. De outras eu não conheço. Em trabalhar muito, investir muito na formação continuada em serviço dos professores. Tá? Então essa era uma demanda evidente que sim. Os nossos conhecimentos vão ser sempre insuficientes, porque o ser humano é muito maior do que qualquer conhecimento. Então a gente vai precisar sempre estar atualizando, aprofundando, buscando novos conhecimentos. Muito bem. No primeiro momento, o que a Secretaria pensou? Vamos oferecer algumas formações, mas
Esse grupo aqui de professoras tem alunos surdos. Então a gente vai reunir essas professoras e vai trabalhar com elas temas relacionados ao ensino de pessoas surdas. Aquele grupo lá tem alunos com deficiência intelectual, então nós vamos trabalhar com formação específica com professores, e essa formação vai tratar do tema ensino de alunos com deficiência intelectual e assim por diante. O que a gente foi percebendo? Que isso não era suficiente. Se a gente quer ser inclusivo e trabalhar dentro de uma concepção inclusiva, todos os professores têm que ter contato com esse conhecimento que está sendo compartilhado. Não só aqueles que têm alunos com deficiência naquele momento. Então era preciso, essa era uma iniciativa importante, evidente que sim, mas ela ainda era pequena, precisava mais, precisava envolver funcionários da escola, precisava envolver membros das famílias, precisava envolver os gestores. Então a gente percebeu que, se nós íamos oferecer formações continuadas, essas tinham que ser abertas. Aquele profissional da rede que quisesse participar daquela formação, teria que participar, sem restrições, e não apenas aqueles que tinham alunos com deficiência. Essa é uma coisa que a gente aprendeu. Muito bem, e ali em 2007, o que a gente tem? Essa mesma formação continuada, atravessando e se espalhando pelas escolas e pelos diferentes profissionais. E aí, quando a gente faz formação continuada, e vocês sabem disso melhor do que eu, a gente tem um conteúdo, não tem um conteúdo que a gente trabalha nessas formações? Se a proposta era trabalhar com educação inclusiva, nós tínhamos um conteúdo específico que tratava de educação inclusiva, fundamentos teóricos, valores, princípios e tudo mais. Buscando atingir mais pessoas e tocá-las, sensibilizá-las e, mais do que isso, formá-las para um trabalho de educação inclusiva, o que o município fez? Fez uma cartilha que chamou de Falando sobre Inclusão. Nesse período, o município criou alguns personagens e, por esses personagens, numa linguagem bem clara, bem acessível, foi trabalhando o que se entende por educação inclusiva, educação para todos, por escola aberta para todos e tudo mais. Esse material foi entregue para os membros das famílias, das escolas, para todos os professores das escolas, e ele está vivo até hoje lá, né? Aconteceu em 2006, isso até hoje a gente encontra, olha lá, tem um colega aqui que diz que conhece o material. E é bastante interessante, né? Então, ele também é um marco, né? Se a gente for pensar em marcos, teve todo um processo para que a gente chegasse a essa construção, a construção de uma cartilha. Muito bem, vamos seguir. Muito bem, em 2008 aconteceu uma coisa importante no nosso sistema educacional brasileiro no que se refere à educação especial. Nós tivemos, né, a oficialização de um documento muito importante que se chama Política Nacional da Educação Especial na Perspectiva Inclusiva. Tem um nome grande, né? Quem conhece? Quem já leu esse documento? A Política Nacional da Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. É um documento de 2008. Quem já teve acesso, já leu? Então, essa é uma leitura que eu recomendo. Por quê? Quem já trabalhou com educação especial? Em algum momento da sua trajetória. Tem aqui uma professora lá, aqui também, temos várias pessoas. Então, quem já trabalhou, teve outras experiências, vocês trabalham atualmente com educação especial? Quem trabalha atualmente com educação especial? Aqui temos algumas, aqui também. Ok. Quem já trabalhou, conhece os referenciais da proposta antiga de educação especial. E tinha algumas diretrizes. Tanto que essas diretrizes sustentaram por algum tempo classes especiais, escolas especiais e tudo mais, que não são compatíveis com a proposta de ensino inclusivo. Mas
Escola inclusiva é aquela que não fica titubeando, ela é para todos e ponto. Todos em salas comuns, em classes regulares. A antiga proposta de educação especial, ela estava baseada em uma série de coisas que a gente poderia discutir aqui por dias. Mas tem uma palavrinha que faz a diferença na proposta antiga, que é a substituição. A educação especial substituía o ensino realizado nas classes comuns. Então, o aluno podia ficar numa classe especial e não vir para o ensino comum, o ensino regular, numa classe comum, porque a educação especial substituía. Ele podia trocar o ensino regular pela classe especial. Hoje, não. O que traz essa política que eu acabei de falar para vocês? Que ela é da educação especial, mas tem lá um complemento que é fundamental. Na perspectiva inclusiva. O que ele diz? Que a educação especial tem que complementar e ou suplementar a formação daquele aluno. Mas para isso é obrigatória a matrícula em uma classe regular. Então hoje, essa política, essa diretriz, ela traz que não se pode trocar uma classe especial por uma classe comum. Essas são as diretrizes do Ministério da Educação. O aluno tem que frequentar uma classe comum e frequentar no turno contrário. Então, por exemplo, eu, Eliane, sou uma aluna do 5º ano no matutino, manhã. À tarde, eu tenho direito a frequentar aquilo que a gente chama hoje de atendimento educacional especializado. O que esse atendimento educacional especializado faz? Trabalha com recursos, procedimentos e estratégias especializados que complementem ou suplementem a formação daquele aluno. Muito bem. A prática do atendimento educacional especializado, portanto, é totalmente diferente da prática do ensino comum. No atendimento educacional especializado não se faz tarefa de casa, não se faz tarefa de apoio pedagógico, não se faz reforço pedagógico, não se faz aceleração. Isso não tem a ver com o atendimento educacional especializado. E não tem a ver com a política educacional, política da educação especial na perspectiva inclusiva. Muito bem, o município tomou contato com esse documento, que era de 2008. E, nesse período, o município de Amparo ele não tinha a tradição de ter na sua rede classes e escolas especiais. Então, isso não precisou ser desconstruído, porque nós não tínhamos essas classes especiais. No município existe a PAI, mas dentro da rede não existiam classes e escolas especiais. Mas, se a política diz que o município é obrigado, porque a oferta do atendimento educacional especializado ela não é obrigativa. Toda a rede municipal de educação precisa, que tenha alunos com deficiência, precisa oferecer o atendimento educacional especializado. Então, o município pensou, nós vamos ter que criar esse serviço. E como a gente está aprendendo a fazer, como a gente está aprendendo, está ensaiando todas essas práticas, o que o município criou no primeiro momento? Um núcleo de apoio e aprendizagem. Ele deu esse nome para essa primeira sala, que é uma sala de recursos multifuncionais, que é uma sala onde é feito atendimento educacional especializado. Certo? Quem que conhece o trabalho de AE? A gente chama AE, atendimento educacional especializado. Quem conhece? Algumas pessoas conhecem. Tem na sua escola, na escola na qual trabalha, ou é diretor, ou é supervisor, enfim, tem relação com essa escola, tem uma sala de recursos multifuncionais. Levanta a mão. Tem várias salas. Legal. Muito bom. Muito bem. Só que não era fácil fazer essa tal de educação especial na perspectiva inclusiva. Não era e não é. A gente está
trabalhando para ver se aproxima a prática cada vez mais da política. Porque esse é um trabalho bastante específico, bastante difícil, mas que a gente precisa realizar. Então, pensando nisso, é preciso desenvolver mais estudos. Porque a gente só atualiza a prática se a gente vai ampliando as nossas possibilidades de sustentar, de apoiar essa prática em alguma teoria, em algum conhecimento. Então, o município desenvolveu uma pesquisa que envolvia algumas dimensões. A filosófica, a legal, a administrativa, político-pedagógica e comunitária social. Somente nesse período, a gente está em 2008 agora, você se lembra que eu falei agora há pouco que o município criou o Grupo de Trabalho para a Inclusão? Que a proposta era que nós tivéssemos um representante de cada escola trabalhando nesse grupo? Vocês se lembram? Somente nesse período de 2008 é que efetivamente esse grupo de trabalho estava constituído e composto por um representante de cada unidade escolar. Então as ações, elas levam tempo. Por isso a gente tem que projetá-las com consistência e não abandoná-las. E eu tenho conversado com vários municípios, com várias pessoas que trocam as experiências aí relacionadas ao campo educacional. Uma das grandes dificuldades que os municípios encontram é na continuidade das ações quando, por exemplo, tem mudança na administração daquele município. Então tem a mudança de prefeito, de secretário e tudo mais, é a dificuldade de seguir com as ações. Até que as ações sejam retomadas e continuadas, tem um processo. Isso quando as ações não são interrompidas. Então essa também é uma dificuldade para a gente implementar serviços e ações e estratégias dentro das redes, né? Muito bem, vamos seguir. Olha lá, em 2009 o que a gente teve? A elaboração do planejamento estratégico para a Secretaria de Educação, alinhando. Isso foi muito importante para nós, gente. O Plano Municipal de Educação, ao Plano de Ações Articuladas e ao conteúdo daquilo que foi discutido na terceira Conferência Municipal de Educação. Então, aquilo que eu falei lá no começo, da escuta, da gestão participativa, colaborativa, ela é fundamental para que a gente vá dando consistência às nossas ações. Vamos seguir. Muito bem. Aí eu trouxe algumas coisas para compartilhar rapidamente com vocês desses 3 aspectos que foram articulados, conectados nesse momento. Pensando lá. A Secretaria Municipal de Educação tem uma organização que é político-administrativa. Certo? Acho que com relação a isso a gente não tem muitas questões. O Plano Municipal de Educação ele envolve a política de gestão, atendimento à demanda, valorização do profissional da educação, que é fundamental, a melhoria da qualidade da educação e programas complementares. O Plano de Ações Articuladas, a gestão educacional, a formação de professores e de profissionais de serviços e apoio escolar, práticas pedagógicas, avaliação, infraestrutura física e recursos pedagógicos. Esses são aspectos fundamentais a gente pensar tanto no plano municipal como no plano de ações articuladas. Vamos seguir. Muito bem. Lembra-se daquele programa de educação inclusiva que eu compartilhei com vocês que o município identificou que era preciso criar esse plano? Que é constituído por uma coordenadora da rede e por assessorias técnico-pedagógicas? Tudo bem, essas ações foram acontecendo. E a gente foi aprendendo, porque uma outra coisa muito importante a ser dita é que quando a gente fala de pessoas com deficiência, normalmente a gente diz assim, eu preciso de assessoria de profissionais da área da saúde. Eu vim da área da saúde, minha formação na fonoaudiologia também da área da saúde. Mas e eu falo pela minha experiência própria, eu sou professora e fonoaudióloga, então eu posso testemunhar isso para vocês. O profissional que vem da área da saúde, ele precisa aprender a ser um profissional da área da educação. Porque um fonoaudiólogo clínico é um fonoaudiólogo clínico. Sabe para que ele serve na escola? Para nada. É verdade. Eu sou fonoaudióloga, gente. Posso falar isso para vocês. Quando a gente vai para a escola, é super difícil.
aquilo que eu sei que cabe lá, no espaço da área da saúde, quando eu venho e trago para a escola, precisa ser reconstruído. Porque vai ter que ser um conhecimento especializado que é educacional, não é clínico. Isso o fisioterapeuta precisa passar, o terapeuta ocupacional precisa passar, a fonoaudióloga precisa passar, o psicólogo precisa passar. Portanto, se o professor de ensino comum está aprendendo como trabalhar com os alunos, todos eles, os profissionais da educação da saúde também estão aprendendo a ser profissionais da educação. Tanto que eu brinco, quando alguém fala comigo, então você que é da área da saúde, eu não sou da área da saúde. Eu sou da educação. Porque da saúde e na educação não serve. Senão a gente começa a criar umas searas complicadíssimas dentro do espaço escolar. O espaço escolar é um espaço de convivência, de relação humana, de construção de aprendizagem nas interações. Se a gente começa a contaminar esse espaço com características que são clínicas e terapêuticas, a gente rouba desse espaço o seu brilho, a sua característica mais bonita e a sua razão de existir, que é todos poderem viver e conviver de acordo com aquilo que têm, de acordo com aquilo que são. Portanto, eu não preciso ser igual a ela para estar na escola. Nem a ele, nem a ele, nem a ela. Pelo contrário, é a diferença que enriquece o espaço educacional. Mas olha lá, esse programa está aí, está vivo, ele continua, está até hoje lá. Mas ele percebeu que precisava trabalhar com uma série de questões. Continuar trabalhando com a gestão inclusiva. E aí vem o termo mesmo mais adequado, que é o termo da política, que é o atendimento educacional especializado, que nesse momento, para nós, ainda era muito difícil entender, afinal de contas, o que é sinal de AE. Porque as escolas recebiam as salas de recursos multifuncionais, recebiam os equipamentos e tal, e a gente falava o que é mesmo. E o que a maior parte dos professores de educação especial sabia fazer era o apoio pedagógico. Entender, quando você diz não é apoio pedagógico, o que sobra se eu só sei fazer apoio pedagógico? Então eu preciso aprender o que é esse tal de atendimento educacional especializado. E junto dele veio um outro termo, que também é difícil de entender no campo educacional, que é a tal da tecnologia assistiva. O que é a tal da tecnologia assistiva? Portanto, o professor de educação especial hoje, ele deve trabalhar com estratégias, procedimentos e recursos especializados, e a gente dá um nome para isso tudo. O nome disso tudo é tecnologia assistiva. Ok. Mas como é que isso se dá no dia a dia, no cotidiano? Está sendo construído. Nós estamos aprendendo. Eu vou compartilhar com vocês já já. Essas assessorias de formação dos profissionais, da equipe pedagógica, dos professores, elas continuariam, nós seguimos aprendendo como fazê-la, entendendo que é preciso envolver todos nessas formações. Esse grupo de trabalho da inclusão tinha que continuar mesmo, e tinha toda a questão de infraestrutura, de recursos que precisavam ser adquiridos. Porque sem recursos fica muito complicado, de fato. Os alunos precisam ter um aparato que vai compor essa sala de aula para que o professor consiga ensinar. Isso é necessário. Para isso a gente precisa entender qual é o recurso, de onde vem o recurso, como é que acessa esse tal de recurso. Então, por exemplo, os alunos hoje, por isso leiam a política que vai ajudar vocês. Quem ainda não leu, né? Por exemplo, tem um aluno com deficiência intelectual na minha escola. Ele está matriculado no quarto ano do ensino fundamental. Ok. Ele tem direito ao complemento, ao suplemento que a gente chama de atendimento educacional especializado, certo? Tudo bem até aí? Então, o que eu preciso fazer na minha secretaria? E aí, cada secretaria tem que ver como é que se organiza para mobilizar tudo isso. Eu tenho que fazer a matrícula no ensino comum. Isso é tranquilo. Mas eu tenho que fazer também a matrícula desse aluno no atendimento educacional especializado. Por quê? Para esse público
que a gente chama de Fundeb duplo. O que é Fundeb duplo? É recurso para manter esse aluno no ensino comum e é recurso para manter esse aluno lá no atendimento educacional especializado. Mas se eu não faço a matrícula do meu aluno lá no atendimento educacional especializado, não vai no sistema, eu não chego ao recurso, e aí eu tenho que ficar tirando recurso de outros lugares para poder mobilizar as ações no atendimento educacional especializado. Existem outras formas de acessar recursos, como por exemplo os projetos da Escola Acessível. Quem é que já construiu esse projeto da Escola Acessível? É um projeto que você constrói a partir de alguns referenciais do Ministério da Educação, tem um período, eu não vou saber dizer para vocês desses períodos, os trâmites exatamente como eles acontecem, que você encaminha para o Ministério manda uma verba para adquirir recursos de acessibilidade. Quem já participou da construção desses projetos? Lá vocês já participaram. É recente a participação de vocês? De 2012. E vocês receberam os recursos? Sim. Então, e essa, eu não sei dizer o certo, talvez as colegas que possam me ajudar. Mas isso são projetos contínuos. Então, assim, eu sei, por exemplo, que tem uma equipe do Ministério da Educação que está avaliando os projetos de 2013. Então, as escolas precisam se organizar com relação a acessar recursos. Porque senão, sabe o que acontece? Eu já vi diretor, por exemplo, dizer assim para mim: mas Eliane, eu não quero essa sala de recurso multifuncional na minha escola. Por quê? Vai ser mais uma sala para eu dividir recurso, para eu dividir dinheiro, para eu poder manter essa sala. Essa é uma preocupação do gestor? É evidente que sim, não é? Ele tem que manter e organizar os serviços dentro da sua escola. É uma preocupação, sim, legítima. Vai vir uma sala na minha escola e que professor é esse que vem? Quem vai ser responsável por ele? E como é que eu vou fazer? Sim, é fato. Procurem lá pela política e tem um outro documento que, se vocês entrarem no site do MEC, www.mec.gov.br, aí na lateral aqui, assim, direita, vocês vão ver que tem as secretarias, certo? Tem uma secretaria que tem uma sigla que é SECADI. É lá que a gente encontra as coisas relacionadas à educação especial. Quando vocês clicam em SECADI e clicam em publicações, vocês vão ver uma série de documentos que regulamentam toda essa história. Qual é o papel do gestor, qual é o papel do coordenador, qual é o papel do secretário de educação, o que ele tem que fazer, o que ele tem que acessar. Porque senão, o que acontece? O diretor está lá, o coordenador pedagógico, o vice-diretor, o secretário da escola, não sei. De repente chega um recurso. Chega uma caixa com um computador, chega uma caixa com uma impressora, chega um jogo, chega um tapete. Meu Deus, o que é isso que está aparecendo aqui na minha escola? É da tal da sala de recurso multifuncional. Mas não tem uma sala de recurso multifuncional. Aí, esse recurso ele pode ficar parado e pode ser utilizado em uma outra atividade. E é fato, nós não podemos utilizar recursos que são da sala de recursos multifuncionais em outro espaço da escola. Em que sentido eu estou dizendo? Por exemplo, o notebook. O notebook, que, só para quem não... É que vocês estão sinalizando, isso a gente já sabe, já sabemos isso, sério. 2 computadores, impressora, mesa redonda, cadeiras, mesa para computador, alguns jogos de encaixe. Se tem aluno cego matriculado na escola, vem professor em braille, vem notebook, vem... Gente, tem uma história para contar. Aliás, teria várias histórias, mas eu vou contar. Sabe a tal da comunicação suplementar alternativa que eu falei com vocês agora de pouco? Aquele conjunto de símbolos e tal? Existe um software para a gente produzir essas pranchas. Então é assim, por exemplo, eu quero dizer, Eliane foi passear. Eu digito e o software vai chamando os símbolos e ele monta a frase com os símbolos. É super legal. O Ministério da Educação manda um software para essa sala de recurso multifuncional, que é um software que se chama BoardMaker. Existem vários outros, inclusive gratuitos. Esse BoardMaker, cara, ele é um CD, e ele custa assim uns R$700 esse tal desse CD. E muitas vezes a própria escola, teve uma vez que eu fui conversar com uma diretora de escola,
E eu falei para ela, eu não sei o que é dessa sala de recursos, o que não é, eu preciso de ajuda. E eu sei que as pessoas precisam de ajuda mesmo. Porque as coisas vão acontecendo e às vezes a gente se perde no caminho. Por isso, uma equipe colaborativa, que trabalhe junto, que seja participativa, que uma ouça a outra. Eu recebi esse CDzinho aqui. O que é esse CD? E aí eu falei, poxa vida, isso é o CD de produzir pranchas de comunicação alternativa. É o CD que deve estar na sala de recurso multifuncional. Um professor de educação especial precisa aprender a trabalhar com esse recurso, se ele não sabe. E aí, quando eu falei que custava R$700, então ela, minha nossa senhora, esse CD caro desse jeito andando pela escola, a gente não sabe nem o que está acontecendo com ele. Então, para a gente evitar esses percalços e tentar viabilizar o que tem que ser viabilizado dentro das nossas redes, é preciso que a gente entre em contato com esses documentos que regulamentam todas essas ações. O principal deles é a Política Nacional de Educação Especial. Portanto, quem não leu, faça essa leitura que vai ajudar bastante vocês, tá? No sentido de orientar essas ações. Uma outra questão que o município precisou mobilizar é a seguinte: aquele tal profissional de apoio. Tem um menino que dentro dessa turma fica difícil o professor trabalhar com ele nessa turma, ou com essa turma e ele, com essa turma. O que a gente começou a descobrir? Que a gente precisaria fazer o estudo dos casos. Por quê? Dizer que o aluno, por exemplo, tem síndrome de Down, precisa de um professor de apoio na turma, não é suficiente. A deficiência não nos diz se essa turma vai precisar de apoio ou não. Então, nós vamos ter que fazer um estudo de cada caso. E aí, o município inseriu nessas turmas em que a gente fez o estudo do caso. O estudo do caso participa o professor dessa turma, em primeiro lugar, a coordenadora pedagógica dessa turma, a diretora dessa escola. Conversamos com membros das famílias e com as assessorias do Programa de Educação Inclusiva. Juntos, tomamos a decisão. Essa turma precisa de um professor de apoio ou não? Lá em Amparo se chama professor tutor. Não é um professor do aluno com deficiência. É mais um professor da turma. Então, nós temos 2 professores que são referência para todos os alunos da turma. E sempre que preciso, a intervenção com aquele aluno específico, esses 2 professores revezam para aquele aluno também, assim como a gente faz com todos os outros alunos. E aí a gente tem todas aquelas ciladas e a gente cai nelas, porque a gente tem uma série de coisas que a gente precisa melhorar. Tem turmas que isso funciona muito bem, que a parceria entre os 2 professores é fantástica, eles planejam as aulas juntos, já pensam nos recursos de acessibilidade juntos, os recursos ficam disponíveis para todos os alunos, funciona direitinho. Tem turma que o professor titular não se dá com o professor tutor, aí fica aquela briga, um não consegue conversar com o outro, não dá certo. Tem turma que o professor tutor quer tutelar o aluno e ficar com ele o tempo todo, o aluno com deficiência, impede que esse aluno possa interagir e conviver com o outro professor e com os outros alunos. Mas essas são questões que a gente tem que trabalhar, nós não estamos aprendendo. Quando elas são identificadas, tem que sentar, conversar, fazer novos acordos, estabelecer novas metas, enfrentar todos esses desafios juntos. Um profissional com competência para atuar dentro da escola. E segundo, as questões burocráticas administrativas, né? No serviço público não é fácil você contratar uma pessoa. Tem que ter licitação, tem que ter isso, tem que ter aquilo, é super complicado. Então, o que nós fizemos? Isso tem a ver também com aquilo que a gente acredita como proposta para ensino de pessoas com surdez. Eu, particularmente, defendo que, para atuar na educação como tradutor e intérprete, é preciso ser professor. Porque a escola é um espaço muito específico. É diferente você fazer um treinamento numa empresa e contratar um intérprete. Aqui num evento e ter um intérprete. E você ter alguém que fica todos os dias dentro de uma sala de aula regular, com aluno surdo, uma turma e um professor. Então, o que nós pensamos?
Vamos formar professores efetivos. Então, nós fizemos um curso de 18 meses. Eu fui professora desse curso, com professores efetivos, que aprendessem língua brasileira de sinais e que pensassem no ensino de pessoas surdas numa perspectiva inclusiva, para que esses professores, quando esses alunos fossem matriculados nas salas do ensino regular, essa sala fosse atribuída a 2 professores, um professor titular, que provavelmente não saberia língua de sinais, e um outro professor tradutor e intérprete de Libras. 2 professores que planejam todas as atividades, todas as aulas daquela turma nas 2 línguas, na língua portuguesa e na língua brasileira de sinais. Então, essa foi um percurso que a gente correu lá e que está funcionando super bem, gente. Está muito legal esse trabalho dessas professoras. É recente, elas começaram esse ano, essas professoras efetivas, trabalhando com língua brasileira de sinais, na parceria com outra professora efetiva. E elas estão fazendo um trabalho muito legal mesmo. E as assessorias que continuam. O que a gente teve? Um outro importante marco. Foi um trabalho também da Cidinha, do trabalho de gestão educacional. Ela fez um trabalho com alguns projetos nas unidades escolares. E cada escola desenvolveu projetos relacionados às suas experiências inclusivas. Então, construiu histórias, pensou nas ações que mobilizou junto da comunidade, da equipe escolar, a partir da inclusão daquele aluno específico com deficiência. Esse material ficou tão legal, ficou tão bonito, que a gente teve uma outra publicação, que é um livro que se chamou Histórias de Inclusão, Novos Olhares, que é de fato as histórias narradas por cada unidade escolar do município de Amparo. E foi muito legal esse trabalho que a Cidinha fez, lá de Biúna, essa assessora de gestão educacional, de gestão inclusiva, porque todas as pessoas da escola participaram da redação dessa história. O pessoal da limpeza, da merenda, os professores, os pais, todos participaram da construção dessa história. Então foi um trabalho muito bonito que elas fizeram. Um outro documento importante é a criação do anuário da rede, com registro das atividades anuais realizadas pela Secretaria. Podemos seguir, isso já está em 2011. Muito bem, hoje até para a gente caminhar para as perguntas. O que eu faço hoje? Eu já passei por todas essas... uma série de ações, né? Hoje, em 2013, qual é a minha função enquanto assessora técnico-pedagógica dentro da rede municipal de educação? Eu continuo sendo essa assessora técnico-pedagógica contratada por licitação e tudo mais, pregão, etc. E eu trabalho com a formação continuada em serviço de temas que são indicados como demandas. Então, constantemente, as escolas mandam as demandas. A partir dessas demandas, a gente pensa em momentos de formação, constrói esses momentos de formação e volta à escola, ou ao centro de formação, não sei, depende de qual é a demanda. Então, quem diz qual vai ser a formação são as próprias escolas. Eu acompanho o trabalho realizado pelas professoras de AE, aproximando as nossas ações da política, e acompanho o trabalho das professoras, tradutoras e intérpretes de Libras, língua brasileira de sinais e língua portuguesa. Especificamente, semanalmente, inclusive hoje não fui para estar aqui com vocês, eu me reúno com as professoras de AE para que a gente faça um estudo dos casos. Porque para trabalhar no AE a gente precisa desenvolver o estudo do caso e construir planos de atendimento individuais. Para cada aluno a gente tem que ter um plano de atendimento. Então, meu trabalho hoje especificamente nessa área, fora a formação, né, contínua, é acompanhar de perto esses professores de AE, para que a gente aproxime o nosso trabalho da política. E o trabalho das professoras tradutoras e intérpretes, em parceria com a professora de AE dos alunos surdos. Vamos seguir. Aqui eu coloquei o nome de algumas pessoas, porque já que a gente está falando de gestão, e eu falei de gestão colaborativa, participativa, inclusiva, falei de escuta, todos precisam se mobilizar. Eu coloquei em destaque ali a Cidinha, a Ana Cristina, que são pessoas muito importantes, mas eu poderia colocar o nome de todo diretor, de todo professor, de todo coordenador pedagógico, todos aqueles que são membros desses grupos. Mas
Para fazer educação inclusiva, a gente precisa contar com o secretário de educação que escute a gente, que considere as nossas demandas, que esteja disposto a mobilizar aquilo que tem que ser mobilizado. Precisa contar com uma equipe de gestão, com supervisores, com diretores, que digam, seja bem-vinda a sua demanda, vamos lá. Nós juntos vamos buscar uma alternativa.